A leitura de um livro é o maior exercício de liberdade que o ser humano pode ter. Eu sou curitibana e nasci numa rua que era bem estreitinha, uma pequena rua, era Travessa Aguinello, no número 19. A minha casa era de madeira, com pingadeiras ou lambrequins, que hoje não existe mais, né? E era uma casa que tinha um jardim bem grande, rosa, cravo, lírio, dália. Foi uma infância feliz, assim, brincando no jardim, entrando no jardim das flores. Depois meus pais construíram uma outra casa, a gente mudou e essa casa ficou na minha memória, por ser a casa da infância, onde eu tive momentos bem felizes, assim, bem de criação. E hoje a casa não existe mais, ela existe na minha memória e eu tenho saudades daquela infância, né? De onde vem a sua inspiração para escrever, para falar sobre esse universo infantil que é tão rico? Bom, eu primeiro me tornei contadora de histórias, depois professora e depois escritora. Como é que eu me tornei contadora de histórias? Eu tive 2 irmãos gêmeos e na época criança fazia pequenas tarefas domésticas também. Arrumava a cama, ajudava a enxugar a louça, varria algumas dependências da casa, né? E aí meus irmãos, muito danadinhos também, muito queridos, tinham que me ajudar. E eu queria muito que eles me ajudassem. Então era conversa daqui, insistência de lá. Daí então eu vou contar uma história. Aí os 2 se animavam. Cada dia eu tinha que inventar uma história nova. Aí saía história de todo tipo. Depois eu me tornei professora porque já desde pequena tinha um germe dessa profissão no meu pensamento, na minha forma de viver. Eu dava aula para as bonecas, dava aula para os pés de couve. Eles ficavam balançando para lá e para cá ao vento. Nunca responderam nada, mas prestavam atenção. E eu levei muitas dessas histórias inventadas na escola, inventadas na infância, para a parte escrita, né? E uma outra coisa que eu gostaria de saber é sobre você ter vivido uma personagem, como curitibana, a personagem da Bruxa Mila, dentro do Bosque do Alemão, contando histórias para as crianças. Como eu fazia esse trabalho, assim, tinha o cantinho mágico das histórias, dentro da escola mesmo, que era embaixo na sombra de uma árvore, né? Isso foi observado e eu tive um convite para observar no Bosque Alemão as pedagogas que são contadoras de histórias lá, para ver se eu gostaria de participar com elas. Então eu tive um período de observação e nesse período eu precisava encontrar uma personagem. E encontrei o nome Mila. Aí esse nome me soou bem, eu gostei dele e comecei a criar essa personagem então. Então, as intervenções que nós fazemos com a criatividade e com a literatura junto, né? Porque tem livros sobre frutas, livros sobre animais, isso tem uma quantidade grande para a gente explorar com as crianças, né? E fazer essas descobertas. Então, essa alfabetização mais ilustrada traz essa o gosto por ler e o gosto por escrever. As crianças ficam bem motivadas à escrita e à leitura. Não importa a área em que estão atuando, o que eu gostaria muito é que todos fossem leitores, porque a leitura é um direito de todos e não está escrito em lugar nenhum.